Olá, boa noite, bom dia ou boa tarde. Como estão nossos ouvintes? Bem-vindos ao Café Duplo com Inspiração. Eu, Ricardo Francisco e meu mano Ricardo Pereira, juntamos todos os 15 dias à segunda-feira para, em conjunto com o convidado, partilharmos histórias de inspiração, de superação, que te levem a ti, ouvinte, a superar-te e a seres mais e melhor naquilo que tu pretendes na tua vida. Olá, mano. Olá, meu mano. Bem-vindo. Obrigado. Então, mais um episódio que nós estamos a começar, não é? Yeah. É o 7º episódio. Yeah. Antes nós falámos com o nosso convidado fantástico que nós temos cá hoje, porque é fantástico. Eu hoje vou aprender bastante com o nosso convidado hoje, mas acho que não sou eu, mas sim. Vamos começar por aí então, porque hoje vamos ter uma oportunidade fantástica de falar acerca de um tema que, se eu tivesse que adivinhar ou arriscar, diria que é um tema para ir para 90% da população, super importante, mas que não conseguem lidar com esse tema de uma maneira saudável, que é o dinheiro e a energia que anda à volta ou associada ao dinheiro em si. Vamos ter a oportunidade hoje de saber acerca da experiência com dinheiro de uma pessoa que sempre lidou com dinheiro na sua vida de uma maneira bastante fluente, e então quero começar por aqui contigo e perguntar-te qual é a sensação ou sentimento que vem quando te ouves acerca de dinheiro. Qual é a primeira sensação no corpo ou sentimento que te vem? Bem, mano, eu estou-me a pôr a jeito neste episódio mesmo por isso. Porque tu trazes cá um convidado que vai me ensinar bastante, porque eu tenho tido aqui alguns desafios na minha vida inteira de saber lidar, tal como os 95% da população tem, de saber lidar com o dinheiro, ok? E saber lidar com uma coisa chamada abundância. Como é óbvio, verdade, tenho que chegar aqui a uma conclusão. Há algum tempo cheguei a essa conclusão, tem que haver aqui um equilíbrio entre as partes. O dinheiro tem, tal e como nós estamos a falar, tem que ser começado a ser visto por uma identidade, e essa identidade como um amigo, alguém a produzir, alguém a criar, ok? E não como algo que te dá estatuto ou que não te dê estatuto ou que faça com que sejas melhor ou pior do que alguém, ok? É nesse sentido. Porque há uma data de associações ao dinheiro, há uma data de crenças. Utilizando esse termo. Tu falaste agora em estatuto, por exemplo. Há crenças associadas que se a pessoa tiver dinheiro, se calhar tem mais o nariz empinado ou é mais arrogante. Se tu pensares bem, nós estamos numa sociedade competitiva, muito competitiva, ok? E a sociedade competitiva não é de hoje, já há muito tempo. E estou muito curioso para a gente poder falar com o nosso convidado de hoje, porque, pelo que eu entendi até agora, é importante haver uma educação acerca do dinheiro. E muitas vezes, o que eu já li em alguns livros, é que há pessoas que, por exemplo, nascem numa família em que se fala e se educa acerca do dinheiro, e essas pessoas, muitas vezes, pelo que eu já li em alguns livros ou ouvi de algumas pessoas que têm maior facilidade de lidar com o dinheiro, elas são educadas desde muito cedo a lidar com a energia do dinheiro. A energia do dinheiro, porque o dinheiro e a parte material é kármico, ok? Estamos a falar de energia kármica. Eu acredito que neste momento estou a passar o que estou a passar, não só para me dar lições a mim, mas também para dar lições a pessoas que estão ligadas à minha pessoa, pelas crenças que já me colocaram. No entanto, é isso que eu acredito e é isso que eu vim cá fazer, e é isso que eu vim cá aprender. No entanto, a minha satisfação hoje aqui é que tu trouxeste uma pessoa que eu já conheço, portanto, uma ou duas vezes já temos partilhado, que lida com milhões de dólares, centenas de milhões de dólares. Sim. Eu confirmei que este nosso convidado já trabalhou com Wall Street durante bastante tempo, foi uma fase da vida dele, e que facilmente centenas de milhões lhe passavam, entre aspas, pelas mãos. Poderia não ser fisicamente, mas era como se lhe passassem pelas mãos diariamente. Portanto, é claramente uma pessoa que já lidou e, pelo que eu percebi, continua a lidar com dinheiro em si. Isso tem sido um tema constante na sua aprendizagem de vida. É uma referência que nos vai levar a saber como é que é isto da abundância. É uma referência muito melhor do que a nossa própria. Esta parte da abundância. Olá, Miguel. Olá. Boa tarde, bem-vindo, antes de mais. Obrigado. E muito grato por teres vindo diretamente de onde?
Amsterdão até aqui ao Café Pressionado pelo Ricardo, e eu tive que apanhar o voo e que chegasse aqui a tempo e a horas. Conseguiu. Pagou-te alguma coisa para tu. É a nossa parte, portanto, de valor humano, não é? Nós trabalhamos muito bom valor humano para nós estarmos aqui. Dinheiro, não... ainda não flui nesse sentido. Não foi preciso. Isto é mesmo preciso trabalhar com a tua humildade, não é? Tu estás a trabalhar a tua humildade neste momento. Emprego fantástico. Já, para trabalhar eu tenho que pagar. Portanto, estás a ver o conceito que já está completamente... Para trabalhar tu tens que pagar? Assim? Como assim? De pessoa normal, vamos dizer. Que é a dia cotidiana, trabalha para receber uma remuneração. Não é? Tens a pessoa que é de salário, tens a pessoa que é empresária, portanto há formas múltiplas de ir buscar rendimentos, não é? Portanto, imagina, neste caso, se eu fosse assalariado, eu tenho que pagar um salário para fazer o que eu gosto mais de fazer, portanto é giro. Vocês estavam a falar do tema de dinheiro, que diria na sociedade há muitas centenas de anos, é o foco, é o que nos guia, embora que não é o amor, a bondade, a humildade na minha carreira, vamos dizer, ao menos nesta vida, para dizer que é treta, estou a ser simpático. Portanto, ao fim do dia, o nosso medo, se fizéssemos uma lista do que é que realmente os nossos obstáculos, ou neste caso, os nossos medos, a lista era infinita, mas de simplificar e punhamos número 1, o medo. E depois fazíamos uma lista do que é que nos faz mais medo, ou mexer mais com o medo, e está lá o dinheiro, número 1, número 2, número 3. Portanto, está no top. Sim, o medo de morrer, eu diria, na minha ótica, na minha experiência de vida, pelo que eu consigo analisar ou partilhar com o resto do ser humano, é sem dúvida a morte. Mas depois a morte está ligada ao dinheiro e o dinheiro está ligado à morte, portanto não sei, mas eu sei que está lá. Sim. E então o dinheiro... E eu ouvi vocês a falarem, eu ouvi guerra, a primeira coisa que estava aqui a sair forte e feio, no meu português, a guerra, e logo a seguir veio vício, apego, hábitos. Para simplificar, vamos dizer, o tema, podemos estar a falar dias e semanas e meses sobre o dinheiro. Quem é que não fala? Hoje em dia, em todos os jornais, em toda a rádio, em qualquer conversa de café, os programas da CNN, da BBC, da CNBC, da Bloomberg, hoje em dia... é tudo em volta do dinheiro. Acabas de ouvir a rádio, estás no trânsito, a caminho de casa, sonhar só de abraçar o teu marido, ou a tua mulher, ou os teus filhos, vamos dizer, mas vais ter que levar com o fecho da bolsa, ou os mercados financeiros, ou qualquer, como é que se diz, treta, que é o que eu chamo, que qualquer político, ou financeiro, ou investidor, vais ter que levar com isso, porque isso hoje em dia está tudo muito ligado. Portanto, está ligado ao multibanco, tu estás ligado ao multibanco, o multibanco está ligado aos mercados financeiros, à geopolítica, à macro ou à parte microfinanceira. Portanto, quem teve os anos que eu tive dentro, é o único mapa que tu vês. A sociedade hoje está ligada como um polvo, como diversas ligações, não é? E essas ligações fazem-se muitas vezes pelo material. E por muito que nós queremos dizer que é o amor, não é o dinheiro. Então dirias que há uma relação direta entre o conceito de dinheiro e o conceito de amor? Sem dúvida, hoje em dia, e há não sei quantos anos para trás, quando eu olho para trás, quer dizer, ou leio a história, porque só posso ler, não é? Não vou dizer que fui eu que a escrevi, não fui. Há uma ligação, é dinheiro. Portanto, sempre houve uma moeda de troca, não é? Ou seja, uma moeda de troca há uns bons séculos para cá, é? Sempre existiu uma moeda de troca, não é? Para minimamente regular aqui o povo, a sociedade, não é? A nível de troca de tempo pelo dinheiro, troca de bens pelo dinheiro, não é? Para haver aqui uma sustentabilidade de relacionamentos. E o que eu observei foi que, e volto à tua pergunta diretamente, é para simplificar, não sei se é isso que vocês querem, portanto, vocês é que me vão guiar, repito, mas, portanto, lida a um índice muito forte, ou guerra, vício, apego, hábito, que depois está camuflado com a paixão.
E, portanto, nós vamos para a guerra por causa de dinheiro, como tu sabes. E isso mexe os mercados financeiros todos. Felizmente ou infelizmente, temos uma ideia que não, vamos para Cambridge, vamos para Harvard, Católica, e de lá saem os maiores gestores financeiros do mundo. Mas a realidade é outra completamente diferente. Não só quando eles entram ou elas entram lá dentro, nos mercados financeiros, acabam por estar viciados. Os hábitos são os mesmos. Pensam que são donos do dinheiro, não são. E o dinheiro está guiado completamente ou viciado por guerras. E se não chega, vamos para a guerra. Para recomeçar outra vez e pôr lá mais uns zeros. Portanto, há uma relação muito forte que vocês os dois estavam a falar, mas vamos dizer uma experiência própria de alguém que esteve dentro só sei dizer em inglês, desculpa, que é o belly of the beast. Diz na boa. Portanto, na barriga da fera. Para simplificar. Do demónio. Vamos utilizar essa metáfora também. Repito, o tema que vocês escolheram é um tema que... Nós escolhemos um tema, por acaso, que está um bocadinho relacionado com a tua história. Por isso é que nós vemos aqui ao tema do dinheiro, não é? Porque quem é o Miguel e quem é que nós podemos dizer o que é que o Miguel é ou faz, para se identificar aqui no programa. Quem és, Miguel? Quem és em termos do dinheiro, não é? Não, em vida de indivíduo. Isso acho que é... É desafiante, não é? Sim, é um desafio. És um homem neste momento? Não. Não? E sim. Não, antigamente, por esses vícios, por esses hábitos, por essas guerras familiares que vocês tocaram, portanto, vocês vão ver que vai tudo chegar sempre ao mesmo sítio, sempre ao mesmo lado, que é a guerra, o vício, o hábito e camuflado com a paixão, que é o amor. Mas vamos sempre chegar ao mesmo sítio. Vamos estudar milhões e milhões de exemplos, mas vai sempre chegar ao mesmo sítio. Portanto, antigamente eu era um corretor de bolsa, dos mercados financeiros, o Wolf of Wall Street, que por acaso até tínhamos esquecido que o meu nome era Miguel, aquilo não era relevante. O que era relevante era o dinheiro que passava pelas minhas mãos diariamente, 5 dias por semana, durante 27, não me recordo, anos. Portanto, não... Uma boa parte da tua vida, não é? Não posso ser sincero, o meu nome é Miguel e fiz-me na bolsa e trabalhava com Wall Street todos os dias, porque isso é mentira. Portanto, até me esqueci do meu nome. Estava tão ocupado a fazer dinheiro e a gastá-lo. Novamente, a simplificar, eu fazia e gastava. E isso era o Miguel. Pronto, o Miguel como homem, como companheiro, como... Tinha sempre o foco do dinheiro ali. Era o GES, não é nada? Era o GES, não é? Sim, porque no dia seguinte há um ditado em inglês que levei 2 estalos muito novo, com 19 ou 20 anos, de um diretor meu, em que eu bati o recorde. Houve muitas invejas no Wall Street. Aliás, foi através de uma operação que fiz diretamente com o Wall Street. Naquela altura era muito dinheiro, cerca de um bi, 700 e poucos milhões, 790 milhões, que eu fiz, aliás, sozinho, às escondidas um dia. Dinheiro de fundos que vieram do Médio Oriente e via um banco suíço que estava na City em Londres, e eu estava do outro lado do telefone. Bati o recorde de uma companhia com centenas e centenas de empregados e eu, alfacinha, que estava na City de Londres, novíssimo, e bati este recorde. Refere lá outra vez o valor, o número? Na altura, repito, isto era nos anos 80, portanto foram, não me levem diretamente, 790 milhões de dólares, de operações de obrigações americanas, que é o maior mercado do mundo na altura. Hoje em dia nem me lembro disso. As pessoas pensam que é a bolsa, não é. Portanto, era a dívida americana. Provavelmente até ainda é, mas eu estava a dizer isto a propósito, porque isso era o Miguel. Portanto, o Miguel, como homem, como puto, como... Era um cifrão. Era um dólar, eram vários dólares, não era? Pura e simplesmente. Okay. Só muitos anos mais tarde é como vim-me a perceber que eu tinha que ir buscar a parte humana. A parte humana. E foi esse o caminho. O primeiro passo que eu fiz foi quando quis ir buscar o humano, mas não me apercebia de quem. Mas quem és tu? Mas o que é que estás a fazer aqui?
Isso está, ou seja, até agora tens tido uma descoberta a chegar a cá à conclusão, não é? Um caminho completamente oposto dos mercados financeiros, das bolsas, do que guia a humanidade hoje em dia. E qual é a conclusão? Ou seja, hoje podes definir como? Ricardo, perdoas-me, posso fazer outra pergunta? Não, faz. Fazer assim, vamos um bocadinho ao sítio onde ele era antes, que ele já começou a ir por aí, e depois vamos fazer o contraste com o que ele está a aprender agora nesta fase. Boa. Vamos explorar um bocadinho onde é que ele estava. O que é que te aliciou? É a primeira pergunta. E o que é que te facilitou tu conseguires ir trabalhar para o mercado do Wall Street como corretor? Portanto, o que é que te aliciou nessa ida para lá? E o que é que te facilitou que tu conseguisses ir para lá? Muito simples. Em 75 fomos viver para a Inglaterra. Vamos dizer, a parte da família inglesa. Insistiu que saíssemos de Lisboa o mais rápido possível. E 75? 5. Saí com 9, 10 anos de idade. Pós 25 de Abril, não é? Fui para a Inglaterra. Poucos anos mais tarde comecei a jogar rugby. Clube inglês, no Condado de Kent, e quando comecei a trabalhar, vamos dizer, aos 17 e meio, 18, não me apercebia porque é que eu tinha 50 libras para o mês inteiro, para pagar tudo, comida, seja o que for, transportes, e havia ali, vamos dizer, gajos no clube, no bar do clube, 2, 3 vezes por semana, que 50 libras é o que eles pagavam de ronda aos amigos. Uma ronda, mas depois pagavam 7, 8, 9, 10 rondas naquele período da noite, do almoço no domingo, e eu, mas como é que isto é possível? E eu com 50 libras, portanto, se eu comprasse uma ronda que fiz uma vez estupidamente, por causa do ego, acho eu, ou a energia, vamos dizer, do ego, hoje em dia eu não acredito muito no ego, na forma como o ser humano, a relação que tem com o ego, tem uma relação muito diferente com o ego hoje em dia. E fui e Porsche, mas putos, com 24, com 25, com 26, né? Audi 4, Porsche, Ferraris, à porta de um clube de rugby. E eu, como é que eu quero um daqueles carros? E como é que se vai buscar aqueles fatos lindos, sapatos Churches, o melhor nome na altura, e eu queria um bocado daquilo e fui ter com uma das esposas de um desses homens, vamos dizer, de sucesso. Eu falo com o meu marido e de repente recebi um telefonema: tens que vir à City. Eu fui à City, um grande edifício, um grande escritório, e numa sala de reuniões tipo maluca que só se vê nos filmes, com uma lata de Heineken. Com 18 anos de idade, o homem abre 2 cervejas no meio do dia e disse-me assim 1 ou 2 palavrões: porque é que eu hei de dar um emprego quando tenho aqui 600 pessoas que davam o braço direito a fazer o que tu estás aqui a fazer, ou querer adquirir, ou dei-lhe uma treta qualquer, já nem me lembro na altura, e disse-lhe que ia de ser um dos corretores que ia ter mais sucesso, e foi assim que entrei na City. E o que é que tu respondeste quando ele te perguntou o que é que tu podes trazer no fundo? Eu disse que portanto, imagina-me, por 18 anos de idade, com uma falta de experiência da vida enorme, e eu disse: não te apercebes com quem estás aqui a falar. Portanto, isto é um homem cheio de sucesso, um diretor, uma pessoa que ganhava milhões. E ele disse que em 6, 7 meses tu vais ver que é que vou ser o melhor. De onde é que vinha essa tua confiança para tu expressares o que expressaste nesse momento para ele? Não tinha a mínima ideia. Só sei é que eu não queria as 50 libras que eu tinha por mês. E queria o mesmo dinheiro que eles tinham para pagar os copos aos meus amigos e para ter o carro e os fatos que eles... Quanto tempo é que tu tiveste a viver com 50 libras por mês? Os meus pais foram para a Alemanha, deixaram-me sozinho com uma casa que eu até, aliás, não me lembro, um T3 ou um T4, uma casa enorme, aos 17 e meio, mais ou menos,
E, portanto, tive que arranjar emprego muito rapidamente para pagar as coisas. E as foi coisas. mais ou menos quanto tempo? E, portanto, depois entrei na City cerca de 18 anos, 18 e meio. Ou seja, ainda foi assim um bocadinho... E aos 21 já tinha dinheiro a entrar. Mas até entrar na City andaste a penar um bocadinho. Esse dia que tu pagaste uma rodada, não é? Uma ronda, não é? Ficaste sem 50 libras. Fiquei sem dinheiro o mês E inteiro. depois, como é que foi? E depois tive que ser muito humilde, como tu usaste na conversa com o Ricardo aqui há pouco. Tive que ser muito humilde. Foi isso que te deu a dor suficiente para tu chegares à City e dizeres eu vou ser Fui a correr, fui arranjar uma rapariga e um rapaz para ir ocupar 2 quartos que eu tinha lá em casa. Okay. Equilibrou as finanças, portanto, não sei se chama-se isso a sorte, mas em 2-3 semanas consegui pôr malta lá em casa que me deu, vamos dizer, um avanço, deu assim uma calção para eu viver o resto do mês, até o próximo salário, e daí arranquei a todos os custos. E aí o foco foi o foco tem que ir para a City. Não é? E depois foi aí que chegaste lá em 6 meses. Já conhecias aquele tipo de mercado ou não? Não, tinha a mínima ideia. Não tinhas ideia nenhuma? Nem não. Lembra do que eu disse aqui há 5-10 minutos atrás? Era o fato, Porsche, Ferrari. Que eu todas as semanas, eu ia treinar 2 vezes por semana, vamos dizer uma terça e uma quinta, para depois fazer jogos sábado e às vezes ao domingo. E estes caramelos apareciam sempre. Eu tinha que ir a pé, e na Inglaterra a nevar, cheio de frio, ou a chover, e os gajos apareciam. Portanto, tu viste aquilo e disseste, eu também quero, não é? Eu também quero ter isto. Também tenho direito. Exato. E o que é que tu passaste na tua infância, na tua educação, na tua família, que já te dava alguma forma de relacionamento com o conceito de dinheiro? Fui educado, e até aos talos, que fui educado que o dinheiro, basicamente, o material, isso era o objetivo de vida. Portanto, através da educação em casa, doméstica ou externa, escola, colégio, aquilo estava tudo focado ao fim do dia só para uma coisa, para o sucesso material. Mesmo na educação formal, a nível de colégio que tu andaste, tanto que não era logicamente a educação tradicional, não é? Porque na educação tradicional não se fala acerca desses temas, portanto, mesmo aí em casa e nos colégios em que tu attended, era o dinheiro e o sucesso um grande foco. Uma coisa tão simples que nós não conseguimos observar porque somos crianças, não temos essa experiência, e muitas vezes como pais também não observamos o que estamos a fazer porque fomos buscar essas ideias aos nossos pais. Eu levo 3, 4, 5, 50 estalos durante a minha vida porque eu não esqueci de comer como deve ser ou agarrar no garfo e na faca. Só mais tarde é como eu percebi que o agarrar na faca, de comer como deve ser, o copo, vamos dizer, não pôr os ombros na mesa, tinha a ver com o facto que eu tinha que ir buscar o sucesso. Portanto, e tinha que integrar o sucesso, dinheiro a esse nível, tinha que integrar nessas sociedades, nesses meios, e para isso tinha que ser bem educado. Portanto, uma pessoa bem educada e comportada, portanto, e entrar aos mais altos níveis. E entrei. E a sério, foi muito útil esses talos que eu levei, porque obviamente eu entrava nas casas mais caras do mundo, nos restaurantes mais caros do mundo, nos clubes privados mais caros do mundo, e lá estava o meu fato, a minha educação, tudo que veio desse blá 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 da família, até que mais tarde, obviamente, por isso que escrevi Guerra quando vocês os dois estavam a falar, não me perguntes quando, mas quando eu me observei que aquilo era tudo uma treta, fui para a guerra comigo próprio. Quer dizer, eu a pensar que ia para a guerra com o mundo, mas estava em guerra com aquela pessoa que acabou de um dia para o outro ser uma pessoa completamente desconhecida. Como é que foi esse processo? Portanto, entraste no street, não é? E depois tiveste a vida que tu tanto desejaste, ou chegaste onde tu querias, inicialmente quando tu foste a tudo. Street. Tudo. Cheguei a todos os sítios. Aliás, com uma velocidade brutal que até comecei mais tarde a travar, se posso dizer, eu comecei a travar o meu sucesso. E a travar porquê? Por uma razão muito simples. Como é que eu vou simplificar isto? Que repito, porque isto são... É desafiante, sim. São 28, 30 anos. Eu não gosto, sinceramente, isto eu vou ser muito sincero, não gosto, mas como é que eu vou simplificar a história? Porque também uma pessoa que vai muito para trás não é o
uma energia também muito saudável, vamos dizer, e por isso eu tenho algum receio, mas, repito, para simplificar, se vocês já viram o filme Wolf of Wall Street, portanto, em português, o Lobo do Wall Street, eu fui ao cinema um dia, convidado de um amigo meu aqui de Cascais, estavam uns senhores portugueses de sucesso, famílias de nome, eu lembro-me, eu fiquei muito, calei-me, triste, até comecei tipo uma lágrima a ver o filme, portanto imagina, e a malta toda, oh my god, quando saíram do filme, fomos jantar e eu rodeado, calado, pá, Miguel, mas o que é que se passa? Estás todo calado, estás caladinho, e eu ouvia esses homens de sucesso, aquilo é uma treta, aquilo, vê-se mesmo que é filme americano, exagerado, e houve um amigo meu que disse assim, é melhor falares com esse senhor que está aí ao teu lado, porque acho que ele tem uma história para te contar. Porque ele viveu, não é? E aquilo não só não é exagerado, como aquilo é pura verdade. Portanto, estamos a falar de um filme que foca muito ou dá ênfase, do que eu vi, mostra o sexo, as drogas, a ganância, a arrogância que existe por detrás de todo esse mercado de corretores de Wall Street, certo? Wall Street, Tóquio, Londres, especialmente esses 3 centros, mas especialmente Londres e Wall Street. Wolf of Wall Street conta a história verdadeira. Eu tive alguma credibilidade porque a única diferença que marca a minha história do Wolf of Wall Street é o facto que na história contam um produto, vamos dizer, financeiro que se chama off-market. Portanto, eu trabalhava com as bolsas organizadas. Portanto, eu não podia fazer esse tipo de patota. Portanto, eu não falava diretamente com o que se chama retalho, com o cliente privado. Eu falava só diretamente com os maiores bancos de investimento do mundo. Goldman Sachs, Morgan Stanley, Barclays Capital, Yamaichi, esse tipo de banco. Portanto, onde estava tudo registado. Isso é a única coisa que marca a diferença do filme. O resto é completamente pura verdade. Deves ter visto lados negros do ser humano de forma brutal. Aliás, para chegares ao ponto de hoje estares aqui e dizeres que, ok, fiz um volte-face, não é? Já vais voltar aí, não é? Mas deve ter sido algumas coisas tristes daquilo que tu deves ter visto nestes relacionamentos. Eu não diria triste, eu diria assustador, assustou-me. E o que o Ricardo disse, eu gostaria também que se tu pudesses partilhar um bocadinho, que é, deves ter visto lados muito escuros do ser humano. Do ser humano. Eu diria, eu sei que o ser humano tem uma capacidade brutal de ir aos lados mais escuros, em que acredito que 99%, norte de 99% do ser humano tem alguma ideia quando vê hoje em dia estes filmes, através da televisão, ou da internet, ou Netflix, ou o que é. A malta consegue ir àqueles filmes que sinceramente assusta-me hoje em dia, e eu não vejo, há 7, 8 anos que eu não vejo as pessoas, os putos que eu tenho lá em casa e tudo, até põem aquilo de propósito para me assustar, porque vêem-me assustado, e eu sei que isso vem dessa energia dos mercados financeiros, assustei-me. Portanto, a resposta é sim, vi coisas, tive experiências que me assustaram, e obviamente quando leio certos livros, quando depois vou ver certos filmes, é muito difícil, porque, repito, para 99% das pessoas é um filme, tal como estes 2, 3 indivíduos disseram, típico filme americano, um exagero, mas pronto, vamos dizer que aquele filme não foi um exagero. Não é um exagero, aquilo era uma realidade, a forma como aquilo era, como nós vivíamos, vamos dizer... Ou seja, andaste sempre em alta recepção nessa altura? 7 dias por semana, porque sábados e domingos era para sair com clientes. Portanto, se era meter num helicóptero, num avião, para ir para um sítio qualquer... tudo focado para o dinheiro, tudo focado para... Saímos de Londres a correr para uma festa, na sexta-feira, uma festa em Los Angeles. Tínhamos que estar no escritório às 6h30 da manhã na segunda-feira, ou saímos para Mónaco para ir ver o Ayrton Senna a correr e ir àqueles casinos, tanto faz. Ou íamos para um castelo, um palácio brutal em Edinburgh. Íamos para um clube privado qualquer, ou para uma mansão de um cliente, portanto, e lá era sempre a mesma coisa, era sempre abuso. Yeah. Eu acredito que o ser humano, realmente, como tu disseste, uma boa porcentagem, vamos utilizar os 99%, vê realmente filmes como esses e outros e acha que é ficção. Tu consegues
de alguma maneira, com o trabalho que fizeste até agora, mantendo-te num estado diferente daquele que tinhas na altura, e vamos já focar até aí, portanto, a tua transição do modo em que atuavas para o modo em que estás a atuar agora ou queres atuar. Consegues partilhar connosco uma ou duas situações das mais escuras que tu vivenciaste, que tu assististe, que te realmente assustaram nessa época? Acho que como qualquer pessoa que tem responsabilidades hoje em dia, ou vamos dizer a palavra virada ao contrário, a habilidade de responder, que sou responsável por crianças adultas que estão aí espalhadas pelo mundo, eu não vou de maneira nenhuma, e não é através do medo, é porque não há necessidade nenhuma falar em nomes. Sim, não é esse o caso. Não é esse o caso. Agora, usando exemplos muito claros que, como se diz, ou falava-se muito na altura, que é sex, drugs and rock and roll, limbos and bimbos, que eu pouco e pouco fui mudando os nomes para satisfazer-me de energias que me assustavam imenso, mas entretanto trabalhava com essas energias no dia-a-dia, e se queria faturar quando ia para o escritório, eu tinha que levar os clientes para... Aliás, os clientes é que eu convencia-me que os clientes é que me levavam, eu é que pagava, organizava, mas eles é que me levavam para esses meios escuros. Portanto, sim, estas festas privadas onde abusava-se tudo e mais alguma coisa, repito, tudo relacionado com o sexo, mulheres, especificamente. Portanto, as drogas, o álcool e as mulheres era o foco principal. E depois daí havia layers. E depois daí havia... Sim, é o que eu chamo de dimensões, frequências. Havia o que vamos dizer, o homem, por isso virei muito para a energia feminina mais tarde, por causa disso, uma forma de tipo me culpa, uma forma de talvez pagar. De atenuar a coisa. Mas sim, nas festas, nos clubes privados, nas casas privadas, acontecia sempre a mesma coisa. Estava tudo relacionado com o convite de raparigas, de mulheres que trazíamos para esse meio. Era mesmo algumas histórias, acredito que o que estás a dizer com raparigas em esse meio, era muito dos vícios e das coisas que aconteciam para testar eram vícios e portanto eram vícios porque e a questão do poder, depois de 10, 15, 20 anos a repetir o mesmo padrão, portanto tudo relacionado com vamos para o álcool, as drogas, já no limousine, portanto chegou poucos anos depois, já não chegava a esperar até à 1 da manhã para a cocaína, aquilo estava no limousine. Era no transporte até lá, não é? Logo na limousine. Sim. Sem dúvida nenhuma. Nós, em vez de ir, houve vários anos em que tivemos que mudar por causa do vício. Aliás, o FBI entrava nas nossas companhias por causa da quantidade de drogas que estava na casa de banho, que estava vamos dizer, nas mesas onde estavam os telefones, falávamos com os clientes, portanto, nós tínhamos que mudar aquilo para outras, vamos dizer, para outros meios, para outras zonas, como por exemplo, clubes privados que escondiam isso para nós, como incluindo as mulheres, portanto, por razões óbvias, o dinheiro que passava pelas nossas mãos, para não depois levarmos na cabeça, portanto, tínhamos que ser protegidos por esses clubes, por esses meios. Porque eles iam receber também, naquela noite, 20, 30 mil. Sim. E, portanto, e todas as semanas, portanto, eles tinham que proteger, tinham que nos proteger. Porque nós íamos, vamos dizer, gozar a vida, e eles iam receber desse gozo. Portanto, as mulheres, não é? Eles chamavam, eu troquei, ia dizer há pouco, eu trocava limos and bimbos, aquilo não sei porquê, sinceramente não sei dizer, era uma luzinha que aparecia, eu recusava-me de chamar bimbos, eu comecei a chamar ladies of the night. E depois comecei a falar com elas, e depois comecei a fazer jogos completamente malucos, em que eu organizava para os clientes, e sinceramente depois não era responsável, não queria saber. Eu avisava às madames que talvez este cliente é um bocadinho maluco da cabeça e que a responsabilidade era deles, porque eles é que estavam a vender um serviço, e eu ia falar com essa senhora. Eu pagava e estava ali meia hora
na conversa com ela, ao meu cliente, eu entregava a limusine ao meu cliente e metia-me num táxi e eu dizia ao táxi, para onde aquele limusine virar, se virar para a esquerda, tu viras para a direita. E 100 metros depois, entregava o dinheiro à senhora, dizia boa noite e dizia, olha, tu até aliás vais faturar o dobro, agora podes voltar para o clube. Que não era bem assim, mas pronto. Portanto, isso veio de me assustar sistematicamente nas queixas que eu recebia delas, no que eu às vezes via e tinha que ir embora, tinha que fugir. Esse susto que tu apanhaste, não é? Portanto, andavas assustado, não é? O que é que fez, ou o que é que tu fizeste até agora para mudares completamente esse padrão? A primeira coisa que eu fiz, fugi da City e vim para Lisboa. Nos anos 90. Mudaste completamente a tua atividade? Quer dizer, pensei durante um tempo que ia só por ir para um mercado muito mais pequenininho, muito micro, ir me esconder num canto, num mercado irrelevante comparado onde eu estava. Era aqui? Que era Lisboa. Lisboa estava a crescer, estava a abrir os mercados, vamos dizer, ao mundo. E eu vim-me esconder, as pessoas, e vendi uma treta, basicamente, à malta, aos traders aqui em Lisboa, à malta que suspeitava das minhas intenções. Eu disse, não, pá, tenho um puto novíssimo com 9 meses de idade e vim para a qualidade de vida, pronto, e tive que abdicar do dinheiro. Na realidade, fugi, assustado. Fugiste assustado do ambiente e tudo o que andava era gerado à volta daquele ambiente. Desculpem simplificar, mas o ambiente veio. Tu faturas, mexiam centenas de milhões e bilhões por dia, passavam pelas tuas mãos. Como não havia aprendizagem na escola, nos meios familiares, ninguém tinha, vamos dizer, um coach ao seu lado, o descontrole total era evidente, era o próximo passo. Esse descontrole, que é King of the World. Portanto, ainda por cima energia macho, homem. E, portanto, muito rapidamente, you're the King of the World, tal como o filme Wolf of Wall Street explica. I am the King of the World. Portanto, quem estava como tu nesse ambiente sentia-se o rei do mundo. Intocável. Intocável. E, portanto, quando tu começas a ver esses aspectos escuros da vida, não é? A forma como o homem abusa a mulher, a forma como o homem abusa substâncias que acaba depois de ir para o sexo também, acaba tudo na mesma. Repito, peço desculpa por estar a simplificar. Não, por favor, simplifica, porque eu estou a adorar o que tu estás a dizer. E, portanto, quanto mais vício, mais abuso físico, mais novos e, portanto, as pessoas, aqueles grupos, aquelas festas iam para sítios porque precisavam desse vício e, portanto, acabava por ser o descontrole total. Portanto, como é que tu libertavas a energia daquele dia de seres o rei do mundo? Libertavas sex, drugs, rock and roll e o que tu fazias através do sexo, vamos dizer, da parte física. Mas, repito, tudo ligado à energia do dinheiro. O que Portugal me veio ensinar a tempo e a hora, porque para mim Portugal agora já perdeu também, já está no descontrole, mas durante esses anos Portugal ensinou-me ensinou-me, quer dizer, partilhou comigo a parte de humildade de ter muito dinheiro. Depois tive muito sucesso também em Lisboa. E ele, eu não vim para o sucesso. E o sucesso era quê? Dinheiro. E o que é que o dinheiro trazia? Bens materiais. A morada, o fato, os restaurantes que comias, as férias, a ilha nas Maldivas, e voltou, e começou, e aí eu comecei-me a assustar outra vez. O ciclo, de alguma maneira, voltou a surgir, é isso? Sim. E observaste também alguma parte do abuso a vir ao de cima, ou já era mais leve nesta fase? A pergunta que tu fazes é interessante, porque, entretanto, eu já me tinha tornado, sem me ter percebido, um voyeur. Portanto, eu tinha já um pé dentro, porque era o que pagava o salário, onde eu era administrador da companhia cá em Portugal, blá, 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 onde pagava as escolas privadas mais caras de Portugal, etc, etc, os bens materiais, não é? Sim. Mas comecei a notar que tinha um pé também fora. Esse pé que estava fora, vamos dizer,
núcleo, do meio assustador, essa parte escura do dinheiro, era o que eu chamava voyeur. Eu comecei a investir, ser um espectador que se diz, spectator of life. E portanto comecei a olhar para o dinheiro de uma forma diferente. Infelizmente desequilibrei-me brutalmente, o que levou ao meu divórcio, etc, porque comecei a ficar tão zangado com o nosso comportamento homem, o nosso comportamento como Wolf of Wall Street, e comecei aos gritos por todo lado a dizer, vocês não veem, isto é o diabo, o dinheiro é o puro. Portanto, voltaste a ter isso a vir ao de cima mesmo em Lisboa, sim, não é? Só mais tarde é que vi que estava a largar, vamos dizer, aquela sujidade, vamos dizer, aquela parte tóxica minha. E podemos dizer que tinha muito ainda a ver contigo, portanto, essa tua participação tinha muito a ver com o que tu ainda tinhas dentro de ti, que de alguma maneira te atraiu a essas situações e vias isso ainda a acontecer? Sem dúvida. Mas, por exemplo, agora estava tramado, porque agora tinha um pé fora, o que eu chamava... A parte que queria conhecer o que era isto, o que é que me aconteceu, o que é que me estava a acontecer, a parte que queria mandar para o alho, para o caralho, aquilo tudo que a minha família me ensinou ou partilhou comigo, não é? Essa boa educação de vestir como deve ser, de ter a namorar, status. E de repente começou a vir tudo ao de cima. E, portanto, agora qual é a minha relação com o dinheiro? Agora tenho 3 filhos numa escola mais cara aqui nesta zona, tenho Ferraris, tenho carros, tenho tudo, e agora o que é que eu faço para me livrar disto tudo? O que é que eu faço? Estou tramado outra vez. Portanto, quer dizer, tinha fugido da relação com Wall Street. Portanto, aqueles abusos, aqueles vícios, aquela energia assustadora, escura, voltou a vir ao de cima, e se eu percebi bem, tu começaste a sentir-te revoltado e assustado novamente em relação a isso, e quiseste novamente fugir. E aí a fugida foi em relação ao dinheiro, já não era em relação a Wall Street ou a Lisboa, mas de alguma maneira disseste, eu quero fugir do dinheiro porque está associado a tudo isto. Foi isso? Nunca mais me esqueço, uma bela noite, eram 3 da manhã, acordei, a suar, assustado novamente, mas agora já era expert. E, portanto, com um post-it e uma caneta, comecei a escrever uma lista. Quando de manhã, no meu escritório, eu li a lista, todos os bens materiais que eu tinha acumulado ou continuava a acumular. E a decisão foi muito simples. E renunciei. No meu escritório, sem ninguém saber, renunciei àquela vida de uma vez para sempre. Que não foi saudável o que eu fiz, porque, obviamente, chefe de família, outra treta, não é? Que nos ensinaram que o homem tem que assumir aquele papel de guerreiro, do rei. É outra coisa que me revoltava-me completamente, porque eu achava que isso era uma energia que não pertencia a nenhum sítio. E sim, comecei a vender tudo, comecei a doar, a vender. Portanto, começaste a afastar dos bens materiais também. Festas, relações com certas pessoas, comecei a fugir a tudo. Mas mesmo, a única coisa que eu via foi Usain Bolton. O Usain Bolton, acho que ainda é o gajo mais rápido do mundo, ou não? Não sei. Só via isso cá dentro. Eu via sempre, mas todos os dias havia 2, 3, 4 alturas que eu via, mas sem sapatos. Eu corria. Só sabia que havia ali uma altura onde eu tinha que acordar. Lá estava eu, em casa com a família, nas férias com a família, no escritório, a falar de milhões em estratégias, investimentos, com bancos, com investidores, com fundos de investimento, e portanto eu andava novamente completamente assustado. Então, aí decidiste alguma coisa na tua vida, ou seja, tomar uma decisão na tua vida. Hoje em dia o que é que tu fazes, se me permites saber, Miguel? Eu fugi dos mercados durante uns bons 10 anos. Portanto, vamos dizer, foi uma pequena mentira, onde eu estava num sabático, mas na realidade fugi. E tinha uma coisa muito importante que eu queria fazer, mas não havia forma nenhuma de partilhar isto com ninguém. E, portanto, fiz sozinho. Fui para casa, doméstica. Achei na altura que o trabalho, vamos dizer, o mais importante do mundo era o trabalho que a mulher desempenhava,
sacrificada pelo homem, que era aquela parte de ser mãe doméstica, portanto, home executive. E que ali é que o trabalho verdadeiro estava a ser feito. E eu tinha a certeza que isso ia ser a minha... ia-me salvar. Porque se eu tinha razão, que esse era o trabalho mais importante, que era educar a forma como é que os nossos filhos iam sair desta vez. Eu tinha 3, e homens, ainda por cima. Portanto, imagina, homens, mulheres, rugby, dinheiro. Estás a ver onde é que aquilo é, onde é que os meus filhos iam. Porquê? Porque é a sociedade, e continua, 2019, onde é que nós falamos mais? O que é que a sociedade moderna faz na realidade? O que é que nós fazemos como ser humanos se não estamos a comprar? Se vocês forem ver, a nossa economia só funciona, as nossas economias só funcionam se nós estamos a comprar. Se nós não estamos a comprar, os governos, as bolsas, os investidores, os empresários assustam-se todos. E, portanto, inventamos qualquer coisa que hoje em dia chama-se de dívida para continuar a fazer o jogo e a energia do dinheiro. Portanto, imagina, eu completamente assustado, mas com responsabilidades. O que é que eu faço agora? Arregacei as mangas, tive a coragem de pedir admissão de um salário, vamos dizer, milionário, e fui para casa. Sinceramente, fui para casa. Se o ser humano, nesta altura do campeonato, para de consumir, é o fim. Da humanidade. Esquece a bomba nuclear, esquece esses químicos estranhos ou que é que se pode pôr na água para matar, esquece esses parasitas, esquece. Nós vamos receber um susto de tal maneira, como ser humano, que morremos com ataques cardíacos, com ataques de pânico, de um dia para o outro. E isto não tenho qualquer dúvida. O que o dinheiro faz, ao renunciar, vamos dizer, à energia do dinheiro, faz, é põe-te em conflito. E foi por isso que falámos na altura e foi por isso que eu apontei guerra. Nós entramos numa guerra pura. Com quem é que é essa guerra mesmo? Com nós próprios. Não é com aquele adulto marado que faz aquelas festas de sacrifícios maradas que vocês de certeza que já ouviram, que vão para estes clubes das senhoras da noite, que vão largar aquela energia do homem que vem através de, como é que se diz, ejaculation, como é que se diz isso? Masturbação. Sim. É pura e simplesmente isso. E que tens que repetir, porque isso é um vício. Portanto, é uma guerra contigo. É uma guerra e, portanto... Na qual tu entraste também. E agora vou dizer uma coisa que é completamente Contraditória, que é, o diabo não existe. Já está bem dentro de nós, não é? Está mesmo dentro das nossas conflitos internos, da forma como nós lidamos com elas. O Wolf of Wall Street, aquele comportamento que nos nossos olhos, as nossas orelhas, que as nossas emoções, que esse tacto, que essa relação com o dinheiro só existe se tu queres participar no jogo. Queres ir brincar? Então vai brincar e isso torna-se numa realidade. Agora, e o oposto? Isso foi a minha conclusão muito simples. E se eu fizer o oposto? E se eu não fazer juízo de valores sobre um empresário de sucesso, um amigo ou um cliente, pura e simplesmente alguém que vem nos jornais, que de repente, até do nada... Imagina, o dinheiro é, como tu olhavas, o dinheiro é a raiz de todo o mal. Isso era uma crença, era uma forma de tu olhares para o dinheiro pouco saudável. Como é que tu agora olhas para o dinheiro, para o conceito de dinheiro? Quais são algumas das tuas crenças / experiência em relação ao conceito do dinheiro e como é que ele pode ser vivenciado de uma forma saudável? É uma peça entre muitas na minha vida cotidiana. Repito, o meu português é um bocado difícil, não é? Podes dizer em inglês, se quiseres. It's just an energy like anything else, like that orange chair, like the car outside, like someone wanting to get married, like a child or an adult, a grandmother or a grandfather, a wall or a boat, an aeroplane or a tree. It's just an energy. E, portanto, a credibilidade que tu, o investimento, a forma como tu olhas para aquela peça, há pessoas que ficam apaixonadas
especialmente os homens com a nossa energia, olhando só pela mulher, e dali acabou tudo. A vida acabou. Apaixona-se por aquela... E o que é? Passou a ser Exterior look. A forma externa, em vez de olhar para o coração e tentar conhecer essa energia interior, não é? Dessa boa pessoa, dessa pessoa linda no interior, não. Tu olhas para a forma exterior. Agora, quando tu olhas para uma coisa exterior, para um telefone, repito, cavalo, companhia, seja o que for, é uma energia como outra qualquer. Eu acho que qualquer história, qualquer canto, seja filme, seja Hollywood, seja livro, está bem assento que o dinheiro não traz a felicidade. Ajuda, dá algum conforto, mas nós todos, seja qual for a história ao longo dos anos, sabemos perfeitamente. Aliás, as pessoas, os grupos mais problemáticos são aqueles que estão à frente, vamos dizer, de grandes... instituições financeiras. Sim, que têm portfólios que chamo Rude Money. E, portanto, o que eu convido, vamos dizer, essas pessoas a ir à procura... Da parte humana, talvez, não? Ou da sua criança interior. Yeah. Porque é que eu estou... É uma palavra ou duas palavras que se usa muito hoje em dia, portanto eu digo, ok, isso também dá. Não gosto muito de usar essas palavras, como também a palavra espiritual, mas se é útil, usa. Usa como rótulo porque é útil, sim. Mais tarde ou mais cedo, essas pessoas vão lá, a esse jardim secreto deles ou delas, e vão ver que está ali uma pessoa linda de morrer. E que essa pessoa não tem que obrigatoriamente estar ligada. Portanto, eu se eu não tenho o dinheiro, se eu perco a minha companhia, se a bolsa tem uma queda e eu perco tudo, se me tiram, se eu faço uma venda má, essa pessoa continua lá e linda. Agora, voltamos ao princípio das vossas perguntas, esse medo está lá todos os dias. Mais tarde ou mais cedo, essas pessoas todas vão chegar pertíssimo daquilo que chamam a morte, e quando mais perto chegam, são convidados e vão ver que os valores, por muito conforto que o dinheiro possa, ou a energia do dinheiro possa ter dado, se a pessoa não está ligada àquela parte que nós chamamos, que na sociedade hoje em dia, luz, amor. Relacionamento humano, valores humanos. Vamos para O que é que acontece? vamos para o outro lado, continuamos cheios de medo. Portanto, se a pessoa não está ligada, se a pessoa lida com muito dinheiro, mas não está ligada ao seu centro, à sua essência... Essência, boa palavra. Uma energia de amor, etc., utilizando estes rótulos, ela vai facilmente para os lados sombrios do dinheiro. Sim, continuas no vício. Yeah. Tão simples, tens sempre duas escolhas. Continuares no vício, a dar essa credibilidade ao dinheiro, que acaba sempre no medo. Ou dizes, o dinheiro traz-me conforto, traz-me, aliás, alguma felicidade, são experiências, são jogos, mas é dinheiro. Quanto menos credibilidade tu dás ao dinheiro, mais manifestas. Portanto, não focar no dinheiro em si. É o que nós fazemos todos, nós ficamos cheios de medo. Eu estou a falar de mim próprio também. Sim, da tua experiência, claro. Portanto, continuo hoje em dia. Eu dizer que não tenho medo de dinheiro me faltar um dia é ser pura e simplesmente mentiroso. Portanto, tenho esta luz toda, tenho estas respostas todas para a vida, mas o que eu faço hoje em dia, tento focar no sorriso, tento focar... É realmente um treino diário. Quando acordo de manhã, aliás, não durmo, porque o meu medo é tanto de chegar a um sítio que não vale a pena chegar, porque é o aqui, é o momento, é essa experiência no momento, é focar no sorriso da pessoa. Se vês uma pessoa a gritar com a outra, se vês uma pessoa a ser agressiva com a outra, é realmente aquilo não tem nada a ver com a tua experiência, e focar no aspecto brilhante do ser humano. Portanto, focar no valor humano, é isso? Sim, não focar no mas no dinheiro. teu, tu estás a dizer o que é que nós os dois podemos fazer. Sim. É reconhecer que realmente vocês são dois seres humanos completamente lindos. O trabalho é feito aí. O dinheiro depois vem. Ou seja, é uma consequência. É uma consequência, exato, bem dito. É uma consequência. Se focamos O sistematicamente... da nossa autodescoberta, do nosso âmbito pessoal e daquilo que nós nos apaixonamos a fazer, tudo o resto é uma consequência. Mas repito, se o teu foco, se o teu objetivo, isto tem que ser muito claro com isto, eu quero 20 milhões antes dos meus 40, repito, Miguel diz, go for it. Ok. Mas vai haver ali
uma hora, um segundo, um mês, um ano na tua vida, onde vais ter que voltar a essa pessoa. Por acaso chama-se Ricardo ou Miguel, mas lá dentro há uma pessoa, há uma voz diferente, há um ser humano diferente deste aspecto exterior, da roupa, da maquilagem, do carro, da morada. E portanto, mesmo se for nos últimos 3 segundos, estás a respirar no hospital antes do que nós chamamos a morte, mesmo nesses últimos 3 segundos, vai haver aquela voz irritante que vai dizer: "Hey, tchau!" No minuto em que tu paras como ser humano, diz assim: eu não quero ver diferença em ninguém. Não quero ver diferença entre um bilionário e uma pessoa que está a dormir por baixo da ponte. Por muito horrível que é ouvir estas palavras. Porque ao fim do dia são só palavras. Depois tens que caminhar, tens que fazer esse caminho. Palavras são palavras, é o caminho que tu fazes. Não é? Portanto, no minuto em que tu paras de ver uma diferença entre o que nós chamamos um preto, não existe. É treta. São rótulas. No minuto em que tu vês que aquilo é uma rótula que vem de passados, a pessoa rica ou pobre é uma rótula. Quando tu paras de ver uma diferença entre a bandeira portuguesa ou moçambicana, tu vais ver o caminho, continuas de vez em quando com medo. Mas vais conseguir gerir esses medos, essas incertezas, esses desconfortos. A gestão começa a ser completamente e radicalmente diferente. De vez em quando ficas com medo, mas depois começas-te a rir. Mas eu estava com medo há 5 segundos e agora estou-me a rir. Não sei se me estou a fazer entender. Eu acho que sim. É relativizar a coisa. O que tu fazes é uma diferença. Portanto, o que me trouxe aqui a vosso convite foi o dinheiro, a energia do dinheiro. Quando tu paras de ver a diferença entre o que chamamos um rico e um pobre, tu começas a fazer a união. Portanto, olhar para o rico como ser humano, olhar para a essência. Para a essência de cada uma das pessoas, ver a pessoa que está na rua que não parece que tem tanto dinheiro e olhar sempre para a essência das pessoas. Ricardo, brutal, meu amigo. Isto é muita informação. E nós podíamos ficar aqui agora mais uma hora. Podíamos ficar bem mais horas. Tempo, mas infelizmente temos que terminar mesmo neste momento. Temos, aliás, já passámos um bocadinho mais, mas eu acredito que os nossos ouvintes vão ouvir com atenção até ao final. E vão querer mais. Eu quero mais. Estou arrepiado. Para ter uma pequena noção, é a segunda vez que eu estou com o Miguel. A primeira vez foi no Art Mind Club, okay? Numa partilha de celebrações e não só. Esta é uma segunda vez. Eu quero ter uma terceira vez com o Miguel. Ok. Não estou a dizer em contexto de podcast, mas é uma pessoa muito interessante que nós conhecemos. Ok. Tu neste momento só trabalhas, portanto, no mercado financeiro, só trabalhas pessoas no mercado financeiro, certo? Isto é um bocadinho, como é que se diz, geeky, é um bocadinho tipo... Mas eu diria que o meu trabalho principal é a vida. É isto que estivemos a falar. Portanto, se não há equilíbrio interior, eu não... Okay. O resto é uma coisa exterior, é um hobby. Okay. Vamos dizer, o que tu chamas de trabalho, para mim, é o que eu faço como hobby, porque os 99% do meu dia é este autoconhecimento. É o trabalho humano. É estar em calma, de não ver diferença entre um ser humano e outro. Teu, ou seja, para ti, e depois existe esta rótula, mais uma rótula, que chama-se trabalho, não é? Porque tens de ter cuidado, porque se uma pessoa não vai para o escritório, não vai para uma coisa que se chama uma companhia, não tem direito de viver, é um loser, não é? Portanto, enquanto nós temos muitos seres humanos na vida, o que eu chamo holding energies, a segurar energia da aldeia, da cidade e de outros seres humanos, mas não vão para um escritório, não são empresários. Entretanto, provavelmente, potencialmente tem muito mais valor do que o CEO ou o diretor-geral ou essa pessoa. Portanto, e eu agora começo a brincar outra vez, sem falta de respeito, e estou a fazer um bocadinho, vamos dizer, de partilha, de advising. Okay. Eu não vou para fazer um negócio, eu vou para partilhar com esse CEO experiências. Posso dizer que então, neste momento posso considerar um orientador, um coach? Um consultor financeiro também. Não é? Whatever. Whatever. Okay. Podes-me chamar Existe cabrão, podes chamar... Motherfucker! Podes-me chamar motherfucker, financial motherfucker, advising motherfucker... Consultant motherfucker, sei lá, whatever. Financial motherfucker dude. Coach motherfucker. Por acaso não pensei nisso, ser coach, mas... Financial coach. Mas posso ser um coach motherfucker também. Também. Miguel, diz-me uma coisa. Algum local, página que as pessoas possam te conhecer, saber de ti ou de alguma forma, não sei. Ou não és muito de
está exposto e tens só os teus contactos? Sim, há muito pouco tempo convenceram-me, especialmente os meus filhos, abri uma dessas contas, ou que se chama no Instagram. Ok. E já há algum tempo comecei a partilhar coisas que as pessoas também veem em outros sítios. Escrevo muito, portanto estou-me a sentir sozinho, estou-me a sentir com falta de apoio, estou-me a sentir com um bocado de medo, e começo a escrever. Ouço uma pessoa com muita dor naquele momento, observei uma situação agressiva, estava num tribunal semana passada como testemunha da Procuradoria-Geral da República, por isso simplesmente chamaram-me como testemunha. E aquela energia da injustiça. Usas isso como inspiração, é isso? Vais escrever tudo, assim? desde o golfinho à criança, à árvore, ao negócio financeiro. Isso tem algum lado para as pessoas verem, não? E escrevo um bocadinho, não tenho nada organizado. Não? Sinceramente, não. Então nós vamos te desafiar um dia. Não tenho nada organizado, mas tu vais ao meu Facebook, a única coisa que tu vês é estas merdas espirituais e há coisas que eu escrevo sozinho, muitas, sozinho, e tudo quase tu vês que eu escrevo que é meu, eu não ponho o meu nome. Ok. Quando vem muito guiado de outra pessoa, inspirado de outra pessoa, eu ponho sempre o nome da pessoa ou o póster dessa pessoa. E tu vês mais ou menos as minhas cenas e digas, mas como é que este gajo que agora ainda por cima tem agora 500 milhões para aplicar, de repente vês uma porcaria qualquer sobre a mágoa, sobre a dor, sobre a solidão. E a grande maioria são coisas que eu acho, especialmente o homem, com todo o devido respeito, o homem tem muito que caminhar. E muito que aprender. Tem muito ganhar. Tem que pedir desculpa a muita gente, especialmente à mulher. Tem que ganhar muita humildade. Não é? Mas o homem também se magoou imenso, que é uma coisa que a mulher não se apercebe, e portanto, daí eu trago essas emoções. Trago essas emoções lá de cima e portanto já não tenho medo em escrever. Portanto, há muita coisa no Facebook que vem daqueles 5 minutos ou 5 segundos meus. E portanto, no Facebook é como tu te apresentas em todo lado, não é? Miguel Dellinger. Ok. Alguma pessoa que queira estar ligada a ti e sentir um bocadinho da tua energia, mesmo que através do Facebook? Claro, mas é como tudo na vida, eu posso ser teu amigo, se eu te digo, mas eu vou telefonar, mas se eu não atender, don't sacrifice me, porque isso é outra energia. Eu posso dizer que sim, mas depois se eu não atender o telefonema ou não responder... Estávamos só a ver se havia um sítio que os nossos ouvintes pudessem ir para ter um bocadinho acesso àquilo que tu fazes. Até hoje eu respondo 100% das pessoas que me mandam mensagens. Miguel Dellinger, muito grato por esta partilha, ficávamos aqui muitas horas. Mano, ficávamos mesmo. Brutal, meu. Eu vou melhorar bastante, com certeza absoluta, pelo menos a minha energia do dinheiro. E vou desafiar também para que isso aconteça. Isto fica aqui para ouvir de volta. Vai ser certamente um dos podcasts que me vai desafiar a eu ouvir novamente o que se passou aqui. E Miguel, muito obrigado do fundo do coração por estares cá. Realmente tens uma experiência muito peculiar em relação à maioria e, portanto, grato por ter estado cá a partilhar abertamente desta tua experiência que tem algumas peculiaridades que muitas vezes não estão acessíveis à maioria das pessoas. Muito grato mesmo. Um excelente episódio. Obrigado. Ok. Mano, mais uma vez, nossos ouvintes, dentro de 15 dias já sabem, estamos novamente em conjunto. Outros temas, outras inspirações, outras histórias, para realmente nós nos podermos superar e reinventar. Assim acredito, não é, mano? Com um sentimento de concretização, eu digo adeus, tenham uns dias fantásticos, quem sabe com um bocadinho mais de consciência em relação ao dinheiro e até à próxima sessão. Até breve. Um grande abraço. Tchau.